paz do Senhor Jesus, irmãos amados em Cristo e ouvinte da palavra de Deus. Como nós prometemos, nós vamos gravar hoje um assunto, falar com vocês de um assunto que eu havia prometido, que é os dois juízos do Senhor e a condição dos mortos. Mas antes, quero fazer uns agradecimentos a vocês que têm se inscrito no canal, que têm nos acompanhado, têm nos dado crédito, não tem ido por cabeças cheias de heresias, né? Nós temos um nome a zelar, que é o de Cristo. Jamais eu falaria para os amados irmãos algo que eu não experimentei da parte de Deus, né? A gente tem visto aí, acompanhado o canal, e temos visto muitas pessoas fazendo chacota, memes, piada com o nosso canal. Mas isso não me incomoda, eu só vou parar de postar vídeo um dia que o Senhor me disser agora chega, ou se fizer uma lei contra sonhos, revelações e profecia. Se um dia criminalizarem e fizerem uma lei dizendo que contar revelação, experiência e sonhos for crime, amados irmãos, então a gente não pode fazer nada, não é? Mas enquanto não tiver uma lei para isso, dizendo que é crime, nós vamos estar postando os vídeos sim, relatando nossas experiências, passando para os irmãos o que ele nos deu, o que ele nos ordena. Também quero agradecer ao irmão Paulo Sérgio, né, que sempre está nos defendendo concordando conosco, mandando uma palavra, glória a Deus, apesar que nosso advogado é Cristo, quem nos justifica é Ele. O pastor Luciano Pereira do canal Projeto Semeando, quero agradecer também. Agradecer também o irmão do canal Livres Adoradores, que tem nos apoiado, vocês todos têm nos apoiado, combatendo, nos ajudando a combater essas heresias que é dita contra o nosso canal. Os ímpios não me importa. Eu não me importa com esse André Capano, André Albuquerque. Eu só dei uma resposta para ele porque também foi Deus que mandou. Para os demais eu não vou dar porque Deus ainda não mandou. Deus não ordenou, não me deu conteúdo. A gente só fala aqui quando o Senhor ordena, irmãos. A gente fica assim pensativa com os crentes, os que se diz cristão. Porque, amados irmãos, os ímpios, não é? Como esse André Carpano, André Albuquerque, não conhece a palavra de Deus, e outros também. Mas a gente fica perplexa com o crente que sabe dos mistérios da palavra, das coisas de Deus, sabe que Deus fez obras no presente, no passado, não é? E mesmo assim se levanta contra nós. Isso é muito triste, porque como Deus vai levantar essa pessoa um dia, se ela é incrédula? Como Deus vai levantar uma pessoa que avalia seus profetas e quer contradizer seus profetas na terra, quer contradizer seus ungidos, porque não teve uma experiência igual? Nós vemos Ezequiel puxado pelo cabelo, o Espírito levou ele pelos cabelos, levou ele para o vale dos ossos secos, mostrou as águas saindo do limiar do templo, onde, no capítulo 47, onde se faz um ribeiro muito grande. Será que Deus ficaria só no passado? Se está escrito no livro de Hebreus que ele é o mesmo hoje, ontem e será sempre o mesmo. Deus foi ontem, é hoje e é o amanhã. Então, tanto ele levantou servos para ser arrebatado no passado, como ele está fazendo hoje no futuro. Aí ficam me julgando, dizendo que eu estou julgando Michael Jackson, estou julgando os dons que eu vi no inferno. Como é que eu sei que era eles? Ora, mas é uma cegueira tão terrível que a gente se desanima em postar vídeo. Jamais eu julgaria alguém. O ser humano não pode julgar outro. É um relato que eu estou transmitindo, um relato de um arrebatamento,
Olha como é que o povo de Deus está da dó, da pena de ver como alguns são cegos espirituais e não sabem discernir entre o santo e o profano, não sabe discernir o que é um relato de um julgamento. Glória a Deus. A gente fica penalizado de ver essas coisas, ver como a igreja do Senhor não tem ensinamento mais sobre essas coisas. Então, irmãos, ao mesmo tempo que eu quero desistir de falar, postar vídeo, aí eu quero insistir em postar para que o povo abra os olhos e chegue a um conhecimento do Altíssimo pelas experiências que Deus deu. Eu não estou fundamentando nenhuma doutrina em cima do que eu vi. Ficam falando que eu estou fundamentando, que eu fundei a igreja sobre revelação. Não, fundei a igreja, a base dela é a Bíblia e Cristo, que é o cabeça da igreja. Não estou fundamentando nenhuma doutrina, acrescentando nada. Eu estou fazendo um relato de um arrebatamento, de uma visão que o Senhor me deu. Ora, eu não conheci nem Dom Pedro, primeiro, nem o segundo, nem outros da história. Mas é Jesus quem me diz. É esse que me disse lá no inferno. Esse, quando ele me mostrou essa parte do inferno. Esses eram os dons que regeram o Brasil. E me disse o porquê que eles estavam lá, por ser maçom, por causa da escravatura, por causa dos seus adultérios, das suas amantes, dos seus estrupos nas escravazinhas. Então eu estou dizendo um relato que eu vi. Como que eu vou julgar um povo desse se eu nem conheci? Como que eu vou julgar Michael Jackson se eu nem conheci Michael Jackson? Não estou me justificando. Eu estou lembrando a você que o povo está tão cego a ponto de enquadrar o julgamento numa visão. Foi uma visão que Deus me deu do outro lado, na eternidade, nos infernos e no céu. Então, vão perguntar a Deus se Ele me mostrou mesmo, se eu vi mesmo. É isso que você tem que fazer. Glória a Deus. Eu não estou falando dos ímpios que entram no canal fazendo chacota. Eu estou falando de cristão que não sabe separar o julgamento, o que é o julgamento, de uma visão espiritual. Glória a Deus. Quem seria capaz de julgar Ezequiel? De julgar profetas que tiveram visão de Deus? Glória a Deus. Quem é capaz de uma coisa dessa? Ninguém é capaz. Lembre-se, irmão, que está escrito em Mateus 7, né, a seguir, com o mesmo ferro que ferires serás ferido, com a mesma vara que medires serás medido. Glória a Deus. Leia a Bíblia, avalie pela Bíblia o que eu vi, pelo amor de Deus. Como que eu vou julgar o Michael Jackson? Ora, o Senhor falou-me o pecado dele, e eu não vou além do que Deus me disse. Eu estou dizendo a você o que Jesus me disse. Eu sempre digo a vocês no vídeo, Jesus me disse. Eu não estou supondo nada. E dizer que Jesus disse, sem ele dizer, seria uma blasfema e a minha alma seria incorreria em condenação. Quando eu digo que Jesus me disse, é porque ele disse. Que eu não estou doida de falar uma coisa para você que Jesus não me disse. Eu não fiquei maluca ainda não. Glória a Deus. Para mim chamar Jesus de mentiroso? Será que eu estou querendo mesmo ter o pescoço cortado pela espada dele? Porque isso é botar o pescoço a prêmio. Dizer que viu uma coisa e você não viu. É terrível isso. Né? E aí a minha alma vai correr em condenação. Eu faço um relatório, eu relato o que ele me disse. Eu não avalio os mortos. Tem pessoas lá que eu vi, que eu tive muitas experiências lá. E que culpa tenho eu de ir lá? Eu nem quero mais ir. Eu peço a Deus para não me mostrar mais nada disso. Mas ele continua esse ano me mostrando. Já me mostrou vários artistas lá. Me mostrou várias pessoas evangélicas que desceram e eu sei onde elas estão. Se Deus me ordenar, eu falarei. Glória a Deus. Se ele não me ordenar, também eu falo. Aí o povo não sabe fazer uma separação. O povo de Deus que eu estou falando. Isso é cruel.
para a igreja. Isso é nocivo para a igreja, porque a gente vê a falta de conhecimento, de entendimento, de inteligência que está faltando no povo de Deus. Eu estou dizendo um relato, eles estão dizendo que eu estou julgando. Eu não conheci Michael Jackson para julgá-lo. O Senhor me disse, ele está aqui porque vendeu seus órgãos sexuais e porque queria ser uma estrela. Glória a Deus. Foi um pecado. Agora, Deus não me disse que ele era pedófilo, Deus não me disse que ele era ladrão, Deus não me disse outra coisa, nem me falou da vaidade dele. Então eu não posso dizer. Aí, se eu dissesse de mim mesmo, estaria julgando, não é? Isso seria um julgamento, mas eu estou só relatando o que eu vi. Glória a Deus. Não ponha palavras na minha boca que eu não disse, porque você também vai incorrer em juízo do Senhor. Não acrescente nada em mim que eu não disse, porque você vai apanhar de Deus, não de mim. Deus vai te cobrar. Ou nessa vida ou na outra, Deus pede conta. Vamos ler, vamos para o assunto que eu prometi abordar junto dos irmãos amados, que está aqui em Hebreus 9, 27, que diz: E leia comigo, por favor. Pegue a Bíblia, pause o vídeo. Leve a sério as coisas de Deus. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Glória a Deus. Aqui, amados irmãos, é o julgamento da pessoa, da alma, quando deixa o corpo, irmãos. Glória a Deus. Porque nada na Bíblia indica sono da alma ou do espírito. O que dorme, quando Deus fala, estão dormindo no pó da terra, é a matéria. Ele mesmo diz, estão dormindo no pó da terra, no livro de Daniel, capítulo 12, leia lá que você vai encontrar. Que estão dormindo no pó da terra é a carne que é pó, pois ela é pó e ao pó voltará. O salvo diz lá no autor de Eclesiastes que o espírito volta para Deus que o Deus, mas só volta o espírito dos salvos. Os dos condenados não voltam para Deus, vão para o inferno. Leia comigo, nós vamos ficar batendo nessa tecla até a memória do celular acabar. Leia o julgamento final aqui em Hebreus 9, 27. Não é o julgamento final, é o julgamento temerário pós-morte, temerário e temporário, entre aspas. Porque é o julgamento que vai dar o destino da alma após sair do corpo. Veja que é o julgamento pós-morte. Isso está claro no verso 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. É o juízo pós-morte. Irmãos, eu também não compreendia. Glória a Deus. Eu dizia, para que serve o juízo final? Tem esse juízo aqui. E ficava. Até que o Senhor me levou na tribuna para ver julgamentos após morte. E Jesus me disse. Quando eu digo que ele me disse, é quando ele fala comigo cara a cara. Se você não crê que ele fala comigo, aí eu não posso fazer nada. Eu digo que ele fala porque ele fala. Porque se eu estiver falando isso aqui e eu estou mentindo, a minha alma vai também para a condenação, porque eu estou mentindo. Mas eu estou lhe dizendo a verdade agora. Ele falou comigo que esse juízo é o temerário para a morte e o temporário no inferno, porque a pessoa vai ficar temporariamente no inferno até o juízo final. Porque o tempo para Deus não existe, por isso que eu estou falando nessa linguagem. O tempo para Deus não existe. Existe para nós que estamos na gravidade da terra. Para Ele não existe.
Glória a Deus. Então você leve isso em conta quando você for fazer leitura da Bíblia Sagrada. Existe para nós que estamos nesse corpo mortal o tempo. Para Deus, para Ele, Jesus morreu ontem. Os que morreram no tempo de Moisés morreram ontem. Glória a Deus. Então, para Deus não existem essas coisas de tempo. Vamos ler em Apocalipse, no capítulo 20, verso 11, e vamos ver as duas diferenças entre os dois juízos. E vi um grande trono branco. Não tem trono no juízo de Hebreus 9, 27. E o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu terra e céu. E não se achou lugar para eles. No juízo de Hebreus 9, 27, nem foge a terra, nem foge o céu, nem tem trono. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados, leia aqui, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Não é aquela primeira morte que está ali em Hebreus 9, 27. Glória a Deus. Esta é a segunda morte. Glória a Deus. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Irmãos, eu vi o lago de fogo. Não tem ninguém lá. Eu não posso jurar, porque a Bíblia diz para nós não jurar. Seja a vossa palavra sim, sim, não, não. Sim, eu vi. O barulho dele é terrível. Ele faz um barulho como ao mesmo tempo de trovão, ao mesmo tempo é como uma explosão, o fogo. E ao mesmo tempo é como barulho de chuva, mas é chuva de fogo. É como que chovesse em cima dele. Mas eu não sei se você vai me entender. Eu escutei, Deus mostrou bem na minha frente uma chuva de fogo em cima do lago de fogo que borbulha também. Ao mesmo tempo que ele é um fogo vivo, ele é tipo de um líquido que borbulha. Glória a Deus. E o Senhor mostrava que ali não tinha ninguém, nem demônio, nem ninguém. Glória a Deus. Porque isso vai acontecer somente depois do reino milenar. Quando o Senhor terminar o seu reino milenar. Que houver a batalha de Gog e Magog, e ele termina o reino milenar na batalha de Gog e Magog, onde Satã e o falso profeta, glória a Deus, o falso profeta já está lá, é Satã, glória a Deus, vai inaugurar o lago de fogo, e depois que a terra lançar, o primeiro, voltando atrás do falso profeta que eu falei e não expliquei, o falso profeta vai ser o primeiro a inaugurar. Ele vai ressuscitar no corpo que ele viveu na terra. E ele é o primeiro que vai inaugurar o lago de fogo e enxofre. Não vou abrir agora no respaldo bíblico, está bem por aqui, você procura. Esse assunto que eu quero entrar não é do anticristo nem do falso profeta. Eu quero ficar no juízo para você, de uma vez por toda, tirar a sua dúvida, não achar que mortos está dormindo, só é a carne que dorme, assim como a carne do gato, do cachorro, do peixe que morre. Aqui o Senhor fala que a terra dá os seus mortos. Veja que é um julgamento de pessoas que morreram e ressuscitaram. É aquelas pessoas que morreram, que está no livro de Daniel, uns, né? Vão sair, que é na primeira ressurreição, para a glória eterna, e se dados salvos na primeira ressurreição, e depois dos 1000 anos de governo mundial de Jesus Cristo, se ressuscita os ímpios, os condenados. Não importa, quando o Senhor fala, o mar deu seus mortos, é o tipo de morte com que a pessoa foi, onde o corpo está.
é onde o corpo está, que havia nele. A morte e o inferno deram seus mortos. O inferno, irmãos, vai ser esvaziado. A pessoa vai receber o corpo com que viveu nessa terra. Seu espírito vai receber de volta aquele corpo que ele viveu nessa terra. Os irmãos entendem? Glória a Deus. A terra vai dar os seus mortos. Onde tiver sepultado um morto nessa terra, glória a Deus, que não fez parte da primeira ressurreição. Essas alturas, os que fizeram parte da primeira ressurreição, claro que estão na glória. Não faz parte do juízo. Porque quem creu em Jesus Cristo e seguiu seus mandamentos e morreu nessa esperança de salvação, eles não estão aqui nesse juízo final. Aqui é o juízo dos condenados. Veja o que diz a palavra. E o inferno deu seus mortos. Jamais Deus misturaria. Glória a Deus. Então aqui é o julgamento só dos condenados do juízo final que estavam no inferno. Essas pessoas que faleceram, que está aqui em Hebreus 9, 27, elas na tribuna, elas quando morrem, a humanidade quando morre impiamente, que é condenado, elas vão para a tribuna de Cristo. É Cristo que faz o julgamento, e não lendo nenhum livro. Ele não lê porque ele me levou para ler, para ver. Ele lê, ele vai ler os livros das obras das pessoas no juízo final. Ele diz uma frase ou duas e ele me mostrou isso, que já determina o destino daquela alma. Ele lança em rosto os pecados daquela alma. Glória a Deus, que ele lança em rosto. Então eu quero englobar junto a essa leitura bíblica uma experiência que eu tive em 2008, quando, para você entender, quando um torcedor de um time de futebol famoso aqui de São Paulo foi morto acidentalmente pela polícia. Tem até um vídeo dele aí na internet, se não me fala a memória, não sei se ainda tá, se já foi retirado. Esse torcedor desse time faleceu com um tiro na cabeça, acidentalmente. A polícia foi dar uma coronhada e disparou, né? Foi um acidente. E passados uns dias que eu vi isso no noticiário, o Senhor me arrebata em espírito e me leva a uma sala no julgamento que fica entre o céu e a terra. Eu não sei, eu sei que eu vou para cima. Eu vou dizer como eu vou, como eu sinto e o que Deus me diz, nada mais. Eu voei em direção ao espaço e ali cheguei na frente dessa sala e o Senhor me convidou a entrar. Fui pelo poder de Deus, pela força de Deus. Glória a Deus, quando ele arrebata a minha alma, eu sei como é. Muitas vezes é um anjo, muitas vezes é o próprio Cristo. E de vez em quando ele me arrebata só pelo poder. O poder dele vem sobre mim, tira meu espírito do corpo e me faz voar ou me faz descer aos infernos. E ali eu subi nos ares, atravessei a atmosfera terrestre até a entrada do espaço e vi uma sala. Eu estava em frente à sala. Jesus me manda entrar. Quem está lá? O protagonista do Chaves e aquela Florinda Mersa, que faz também papel de Dona Florinda, lá ainda estavam vivos. Tanto que faz o papel do Chaves e da Florinda estavam vivos, meus irmãos. Eles estavam vivos ali. E quem está lá? Esse rapaz que foi morto desta maneira. Ele suava tanto,
que as gotas de suor dele voavam pelos cabelos, ele tremia diante de Jesus Cristo. Ele tremia tanto, irmãos, mas tanto, ele tremia, que os joelhos dele pareciam uma gelatina, tremendo. E o suor, além de molhar toda a roupa, ele estava lá com a mesma roupa que ele havia falecido. Uma bermuda, e se não me falha a memória, uma camiseta do próprio time dele. E esse rapaz tremia e estava se agonizando diante de Jesus. E o Senhor falava, você gostava de senhoras casadas, não é? Você gostava de bebidas alcoólicas. Glória a Deus. Não me falava do futebol, não me falou outras coisas que eu não vi. Ele falar de qualquer outro pecado. Nem do futebol ele não falou. Ele falou das senhoras casadas e da bebida. E o rapaz dizia, eu tenho medo das coisas ruins, eu tenho medo das coisas ruins vir me pegar, eu tenho medo das... Só sabia falar isso diante de Jesus. Jesus disse, eu enviei os evangelistas, eu enviei os meus para falar a você do meu evangelho, do meu amor, da minha salvação. E você desprezou. Aí eu queria interceder por ele, mas por morto ninguém intercede. A minha força ali cessou, até os pensamentos. E eu via as duas mãos dele para trás, algemadas. E eu disse, pronto, ele está condenado. Não há quem possa, irmãos, interceder pelo morto, porque Deus não deixa. É proibido. E ali eu via um barulho muito grande. Subindo, batendo asas, como de gafanhoto, ou de enxame, de gafanhoto ou de abelha, não sei, batendo as asas, e ele tremia, que o suor voava da pele, o suor não escorria, ele voava de tanto pavor. E Jesus falava que o próximo... E eles ainda estavam vivos, irmão. Eu não sei que mistério é esse. Não dá para me explicar a vocês. Eles ainda estavam vivos e eles já estavam lá na tribuna. E o próximo que iria ser julgado seria esse tal que fazia o papel de chave, o X-Espírito. Acho que o nome dele era Roberto, não me falha a memória, que era do México. Fazia esse seriado chave, Chapolin. Ele era o próximo. Mas antes do Senhor julgá-lo, eu voltei ao meu corpo. E o Senhor mandava que eu dissesse às igrejas por onde eu passasse. Falasse ao povo, glória a Deus, dessa experiência. Essa foi a terceira vez que eu fui na tribuna, no Tribunal de Cristo, para ver o julgamento. E o Senhor sempre me diz que é real, o julgamento dele é real e que a misericórdia dele só é dada aqui na terra. Se a pessoa entra na eternidade em pecado, devendo para Deus, com dívida para Deus, ele vai para o inferno, ele é condenado ali. Só passa nessa tribuna os condenados. O Senhor me disse que o cristão não passa por ela. O seu seguidor fiel não passa por ali. Ali é a tribuna de condenado, que é esse juízo de Hebreus 9:27. É diferente do juízo final. É o juízo após a morte de todo ser humano que está em pecado. Os salvos, quando vão para a glória, esse Senhor já me mostrou Davi Miranda, mostrou um pastor da Assembleia de Deus, que eu congreguei com ele 3 anos e meio, ele indo numa nuvem azul, cheia de raios azulada, ele dentro da nuvem, entrando no céu. Não passa na tribuna os salvos. Os que não estão salvos não passam pela tribuna, mas os salvos não passam. Eles entram direto do céu ao encontro de Jesus Cristo, que os aguarda e os espera. Glória a Deus. Mas os condenados passam. E lá na eternidade, meus caros, não tem misericórdia, não. O Senhor diz um pecado ou outro e a pessoa já cai lá no inferno para sofrer sua pena até
o julgamento final, até quando isso aqui se cumprir. Ele vai ficar preso lá no inferno até se cumprir esse versículo. Glória a Deus. Do versículo 13, Apocalipse 20, 13, na parte B. A morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. A morte, não importa, a morte vai ter que entregar. O que isso quer dizer? A morte vai entregar os seus mortos. O inferno vai entregar os seus mortos. Preste atenção no que lê. O mal dos cristãos e de pastores, esses pastores sem entendimento, é que não medita no que está lendo. Aqui está dizendo, a morte e o inferno deram seus mortos. É a forma com que foram mortos. A morte terá que entregar o corpo que ela matou, dizer onde está. Entregar o que ela tragou. Glória a Deus. Mostrar, eu estou falando na minha linguagem. Porque a linguagem de Deus é difícil de transmitir a você. Então, o que está morto, a morte vai ter que dar conta. Tudo pelo poder de Deus. Deus vai ordenar. Tudo por ordem de Deus. E o inferno vai ter que dar conta. Se está no mar, a morte tem que ir lá escavucar onde está para devolver para Deus o que eu traguei pelo mar, o que eu traguei por uma cobra piton, o que eu traguei por um leão, o que eu traguei pelo fogo. A morte vai ter que entregar, porque é o que está escrito. Se alguém tem outra explicação, que venha ao YouTube, porque isso eu vi. Isso Jesus me disse. Se você tem outra explicação, fique à vontade. Glória a Deus, para dizer. Então, entenda que o que dorme no pó da terra é o nosso corpo mortal. Essa carne, ela vai ficar inconsciente. Ela vai para o pó. Então, o Senhor chama o sono. O sono da morte. Estão no sono, estão dormindo no pó da terra. Glória a Deus. Conforme ele diz para Daniel. Tanto homem como animais. Glória a Deus. Aleluia. Aí tem muita gente que confunde aquela passagem de Eclesiastes, que eu não vou procurar agora, que eu não quero entrar nesse mérito, mas... e o espírito volta a Deus que o deu. Espírito é pura consciência, não dorme. Glória a Deus. Porque o Senhor fala comigo, eu vou arrebatar o teu espírito. Glória a Deus. Que é um outro ser que está dentro de mim. É o meu ser verdadeiro. Que está aprisionado dentro desse corpo aqui na terra. Mas o Senhor tira da prisão desse corpo pelo seu poder e nos leva. Glória a Deus. Irmãos, para onde Ele quer. Se Deus não preparou você, não te deu essa virtude de ser arrebatado, e você quer, tem curiosidade, só é pedir, se envolver com Deus, que Ele vai te dar. A minha própria filha que está desviada, Deus arrebatou ela e mostrou algo que iria acontecer com ela se ela não tirasse o pé de um lugar que ela ia. E ela me contou. Durante a noite ela me disse em detalhe, riqueza de detalhe, o que Deus falou com ela. E ela está desviada. Eu falei, isso aí é o despertamento que Deus está lhe dando para você voltar para o Evangelho. Se Deus fez isso com a desviada, imagine com você que ora, que jejua, que busca. Deus vai fazer, vai te dar essa vitória, creia. Entendeu o que é o julgamento do Senhor? Os julgamentos de Deus, de Hebreus 9, 27 e de Apocalipse 20, 11. Esse julgamento é o final da humanidade. Não é esse de Hebreu. Esse não aponta o fim da humanidade. Aqui aponta em Apocalipse 20, 11. O céu e a terra, lê de novo, vão desaparecer e não se achou lugar para eles. Então vai ter um vale no espaço comparado, um lugar comparado ao vale de Josafá, no espaço sideral. Nenhum homem vai poder fugir.
vai desaparecer essa terra e esse céu. E no lugar dessa terra que nós estamos, desse céu, vai aparecer esse vale cheio de gente, de pessoas ressurretas, para prestar conta dos seus pecados, das suas obras a Deus. Aqui em Hebreu é agora, é o juízo que destina a alma do pecador, infelizmente, para o inferno. E eles vão ficar presos. Ora, não tem a prisão preventiva? Não tem prisão temporária decretada? É essa. Os irmãos entenderam agora? Aleluia. Vamos dizer que é uma prisão temporária decretada, né? Na linguagem dos homens. A pessoa é condenada e às vezes aqui no Brasil, na nossa lei, se prende antes do julgamento, não é? Mas Deus é justiça. Então a alma vai para a prisão após Jesus julgar, lançar em rosto seu pecado. Lá ele é um juiz implacável. A misericórdia de Cristo, amados, é só para essa vida. Não queira pôr Deus num pedestal que ele não quer estar. A misericórdia é só nessa vida terrena. Passou para a eternidade, acabou a misericórdia. Não existe. Lá eu pude ver isso, Jesus me disse isso, Jesus me mostrou isso. Na eternidade dizer, não adianta você dizer, alguns ele tem misericórdia e manda de volta, porque tem muitos testemunhos aí. São aqueles que vão testemunhar que morreram e ressuscitaram, porque Deus sempre deixa um remanescente para dizer, eu morri, vi como era, ressuscitei, para dizer à humanidade que o Espírito não dorme e não morre. Está vivo em algum lugar, está mesmo, ou no céu ou no inferno. Glória a Deus. Então, é uma grande diferença meditar. Há uma grande diferença. Meditar em Hebreus 9, 27 e meditar no juízo final de Apocalipse 20, 11. Olha os detalhes dessa mensagem. E o mar deu seus mortos. Olha para onde vão. Para o lago de fogo. Glória a Deus. Olha os detalhes da leitura, irmãos. Que grande diferença. Glória a Deus. Peça a Deus para te mostrar como ele mostrou a mim. Peço, por favor, ore, que Deus é vivo, é rico, é poderoso em obras. Glória a Deus. Ele falou com Moisés, diante de uma sarça ardente, e Moisés havia matado um egípcio e ocultado o cadáver, que na nossa lei brasileira é crime inafiançável, ocultação de cadáver. E Deus teve misericórdia de Moisés e falou com Moisés. Por que você acha que Deus não pode fazer isso com você? Te dá uma experiência dessa, como deu a mim. Claro que ele pode. Para de pensar o contrário. Creia com convicção que ele pode falar com você, que ele pode te dar uma experiência para você saber divulgar a outras pessoas como nós fazemos. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro com essas coisas, nem para me aparecer. Glória a Deus. Eu estou aqui porque eu estou sobre uma ordem divina. Ele me disse que eu tinha que falar essas coisas, que eu não poderia um dia ir para o túmulo sem falar essas coisas para a humanidade. E nós vamos se inscrever o livro que ele disse que era para escrever. Ainda não consegui escrever, mas vamos escrever todas essas experiências para atingir mais pessoas. Muitas pessoas na nossa igreja foram libertas através de nós contar essa experiência. Foram libertas de droga, de cachaça, de AIDS, de tantas doenças, de tantos vícios. Então isso me compunge mais ainda estar divulgando na internet para que, glória a Deus, as almas sejam atingidas e temam a Deus. Estou falando isso para você temer o juízo, o inferno, é para temer a Deus e segui-lo, porque quem segue a Jesus Cristo, quem segue as normas dele, os seus mandamentos, está salvo. Não tem o que temer. Não tem que temer o inferno, não tem que temer morte, não tem que temer nada disso, porque você está em Jesus. E quem está em Jesus tem vida e vida com abundância. Foi o que ele nos prometeu. Espero ter lhe ajudado e que Deus, vou orar para que Deus abra a sua mente,
para você compreender a diferença entre juízo e juízo de Deus. A paz do Senhor Jesus.